Oi, todo mundo! Sem enrolação, eu vou ensinar para vocês como é que eu faço um pão que toda semana tem aqui em casa. Os ingredientes já estão passando na tela, então é só vocês irem anotando o que vão precisar. E eu acho que o mais importante dessa receita, como eu já coloquei os ingredientes escritos na tela, é ensinar a técnica que eu uso, que na verdade é aquela técnica do Chaves, sabe? Que é colocar todos os ingredientes numa bacia ou numa panela, misturar tudo e esperar a mágica acontecer. Isso que eu fiz aí é uma papa de aveia. E isso é o que faz o pão ficar maravilhoso, porque vai ficar um pão que alimenta, um pão bem pesado, sabe? Ele não fica duro e nem seco, ele fica fofinho, mas ele fica um pão pesado que alimenta. Basicamente, é o que eu falei antes. Esse pão, você vai precisar de todos os ingredientes e vai misturar todos os ingredientes, que são ingredientes super fáceis, que todo mundo tem em casa. E aí, depois você nem vai precisar sovar. É só misturar mesmo. Quando eu coloquei os ingredientes escritos no vídeo, eu pensei assim, vou colocar misturar com as mãos. Mas, na verdade, eu lembrei que é com uma mão só que eu misturo, porque essa massa é bem grudenta. Então, é importante que você use uma mão só para misturar a massa e a outra mão para segurar a bacia, porque é uma massa pesada, para não ficar correndo a bacia em cima da tua bancada. Mas, como vocês podem ver aí, é bem receitinha do Chaves mesmo. Eu enfiei tudo na bacia e depois, fora de ordem mesmo, e depois eu fui só misturando com a mão. Vamos lá, que agora tá na hora de misturar. Depois que todos os ingredientes estiverem dentro da sua bacia, eu quase esqueci a semente de girassol, gente. Depois que tiver tudo lá, é só ir misturando água filtrada aos poucos, que é pra massa não ficar mole demais, porque se ficar mole demais, você vai ter que jogar mais farinha. E essa massa não precisa sovar, mas se você adiciona mais farinha durante o processo, você tem que ficar misturando por um pouquinho mais de tempo para ativar o glúten da massa, para ficar no mesmo nível que o glúten que você já tinha ativado antes. Então, simplesmente vai adicionando água aos poucos e vai misturando. O movimento que eu vou fazendo é esse, eu vou agarrando a massa, meio que fazendo um movimento assim de meio círculo, e vou fechando o punho e misturando a massa. Não precisa ficar sovando, jogando a massa para lá, para cá, esticar com rolo de macarrão, nada disso, gente. O objetivo aí é só misturar todos os ingredientes e a massa nem fica homogênea, porque quando ela tem a aveia e tem a semente de girassol, ela fica bem feiona assim mesmo. E não fiquem achando que a massa tá grudenta demais, que vai dar errado, porque não vai dar. Essa massa é bem úmida mesmo. Ela vai fazer o pão ficar com aquela casca bem crocante depois e fofinho por dentro. Então, o ideal é que a massa não fique grudando nos lados da bacia. Dá pra ver aí que a minha tá bem limpinha, mas ela fica grudando na mão, ela fica bem grudenta na mão. Mas ela não fica tipo líquida, sabe? Aquela coisa gosmenta. Não, ela fica bem úmida, grudenta, porém não grudando na bacia, só nas mãos mesmo. Vou dar uma diquinha para vocês que é o pulo do gato dessa massa. Ela vai descansar 2 vezes. A primeira vez, como a minha cozinha não é muito quente, eu coloco 1h30 para descansar. Aí fica desse tamanho assim a massa que vocês estão vendo. Depois, eu pincelo um fiozinho de óleo na assadeira que eu vou usar, que no caso essa minha é de silicone. Pincelo bem bonitinho para o pão não grudar. Enquanto isso, eu já vou pré-aquecendo meu forno a 250 graus. Depois, eu transfiro a massa para dentro dessa assadeira e deixo descansar por mais meia hora, que é para a massa tomar a forma da minha assadeira e para ela ficar em todos os cantinhos da assadeira e para ela crescer mais também, para ela ficar um pouquinho mais aerada.
Esse é o pulo do gato, porque se você joga a massa aí dentro e já assa direto, ela não vai crescer igual um bolo. Ela vai ficar assim, no formato que tá, entendeu? Vai crescer bem pouquinho e o pão não vai ficar tão bonito. Forno pré-aquecido, eu vou colocar essa massa para assar por 25 minutos, mas eu vou tomar conta para que não queime. Eu estou usando o grill e o aquecimento de baixo do forno, meu forno é elétrico. Depois que eu coloco o pão dentro do forno, eu vou borrifar água filtrada nele, eu vou deixar ele bem encharcadão mesmo, e essa água também vai cair dentro do forno, vai criar bastante vapor. Isso vai fazer com que o meu pão fique com aquela casca bem crocante. Deixa eu falar uma coisinha super importante para vocês. Depois de assado, o pão tem que ficar descansando numa grade, pode ser a grade do forno, por pelo menos 1h30. Ele tem que estar bem frio antes de você cortar, senão ele vai dar ruim, tá bom? Deixa esfriar completamente. Se quiser ele quentinho, é só botar na torradeira. Obrigada por assistir. Beijo!